Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todos estejam bem na presença do Senhor, tenham tendo uma semana abençoada. Hoje é quarta-feira, está na metade da semana. Que Deus abençoe cada uma de vocês, minhas amadas irmãs, meus irmãos em Cristo Jesus. Que seja abençoado, louvado e glorificado seja o meu Senhor na vida de cada uma de vocês. Que Deus abençoe cada sua família, sua casa, seus filhos. Sinta abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs que estão nesse canal deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Perdão. Aqui é que eu ainda estou tossindo, mas já estou boa, para a honra e a glória do nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, minhas amadas irmãs, no livro de Romano 15, o verso 1, que diz assim: a mim e a vocês, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aleluia. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que diante foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, minhas amadas irmãs, aqui no livro de Romanos, fala para mim e para você que nós devemos suportar os fracos. Aleluia. Quem é que até hoje ter trabalho? Quem é que hoje ter preocupação? Quem é que até hoje, aleluia, suportar ali uma pessoa muitas vezes que está ali abusando, que não tem paciência, quer viver a sua própria vida, quer viver a vida do seu jeito, da sua maneira, aleluia, e não quer muitas vezes renunciar ao seu eu para ter tranquilidade e paciência com aquele próximo. Às vezes dentro da nossa casa, ninguém quer ter mais hoje esse trabalho, minhas amadas irmãs. Eu vejo muitas vezes, minhas amadas irmãs, aleluia, as mães ali, as idosas, os próprios filhos não têm paciência com as mães, com os avós. Por quê? Porque não querem ter trabalho. Querem viver de acordo com sua vontade. Como diz a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, ele não fez a vontade dele, mas fez a vontade do Pai. E às vezes eu e você não temos paciência com alguém ali dentro da nossa casa. Não queremos ter trabalho com aquela pessoa. Como diz aqui a palavra do Senhor Jesus. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. E não agradar a nós mesmos. Não agradar a nós mesmos, mas agradar algo para fazer ali na vida daquela pessoa para agradar a Deus. Porque quando eu deixo de fazer para mim, para fazer para o próximo, estou fazendo para Deus. Eu estou agradando ao Senhor. Mas hoje ninguém quer ter essa visão, ninguém quer ter esse trabalho. Aleluia, e continua aqui. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para edificação. Para edificação. Louvado seja Deus. Portanto, também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Muitos não ficaram ali predejando Jesus fazendo bem, e os distribuidores fariseus, aqueles que diziam que conhecia a lei, conhecia a palavra, ficava ali falando de Jesus, injuriando Jesus. E Jesus fazendo só as coisas boas, os milagres, fazendo ali
libertando, curando. Mesmo assim, Jesus não agradou aos olhos dos fariseus, dos escribas. E muitas vezes, minhas amadas irmãs, Jesus passou por coisa, mas ele estava ali para agradar o Pai dele. Ele não veio ao mundo, não veio à terra para agradar a si mesmo, como diz a palavra dele, mas para fazer a vontade do Pai. E aqui está falando, aqueles que é forte, suportam os fracos. Aleluia. Mas hoje, quem quer ter trabalho com ninguém? Quem quer suportar nada de ninguém? É aquele ditado, disso levou, disso ouviu. E a palavra de Deus diz a mim e a você, que eu e você temos que suportar. Se eu tenho Jesus na minha vida, minhas amadas irmãs, se eu conheço aqui um pouco da palavra, eu tenho que lutar para me esforçar, para me ser obediente à palavra. Eu não tenho que fazer aquilo que eu quero para mim, mas para fazer a vontade de Deus, para agradar o meu Jesus. Porque só quem pode fazer algo na minha vida é meu Jesus, então eu tenho que agradar Ele. Eu tenho que viver de acordo com a palavra dEle. Louvado seja Deus. Porque todos os que diante foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A esperança. A esperança viva no meu coração e no seu coração, que nunca pode morrer, porque o meu Jesus é vivo. O Jesus que eu creio, o Deus que eu creio, Ele é vivo. Então, Ele não pode morrer dentro do meu coração, porque Ele é vivo. Então, a esperança que eu tenho em Deus, que eu tenho em Jesus, na palavra, tem que estar viva dentro do meu coração. Todos os dias. Por mais difícil que seja, mas eu tenho que estar de acordo, procurando a viver de acordo com a palavra. Aleluia. E continua. Ora, o Deus da paciência e consolação vós conceda o mesmo sentimento, um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Aleluia. Para que conceda, ora, Deus da paciência e consolação, conceda o mesmo sentimento, um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, eu tenho que ter, minhas amadas irmãs, porque o que é que Deus está falando para mim? Para mim ter paciência, para mim procurar ter tranquilidade com aqueles que muitas vezes dão trabalho. Muitas vezes é complicado, porque tem gente complicada. Existe gente que dá trabalho, às vezes, dentro da nossa casa. Mas se eu conheço a palavra, eu tenho que procurar viver de acordo com a palavra. Pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus força, pedir a Deus, aleluia, inteligência espiritual, para que eu possa lidar com aquela situação. Porque a nossa força, minhas amadas irmãs, não vem de nós mesmos, não. Vem do Senhor. Porque nós somos seres humanos, somos falhos, aleluia. A natureza do ser humano é complicada, mas quando eu e você conhecemos Jesus, temos que frear para trás. Dizer, não, eu tenho que procurar fazer o que agrada a Deus. Eu tenho que ter paciência aqui. Eu tenho que pedir a Deus força, sabedoria para me lidar com essa situação dentro da minha casa. Porque se não tiver, não vai, minhas amadas irmãs. Não adianta que ninguém consegue. Aí continua aqui, falando para mim e para você. Para que concede a uma boa, glorifique ao Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebeis vós uns aos outros, como também Cristo vos recebeu, para a glória de Deus. Então, eu não tenho, minhas amadas irmãs, que, aleluia, que fazer nada para aborrecer ninguém. Eu tenho que tratar todo mundo bem. Tratar todo mundo bem. Não só aqueles os meus dentro da minha casa, mas aquele muitas vezes que não é nada. Eu tenho que ter ali, mesmo muitas vezes não conhecendo a palavra, porque através do meu testemunho, da minha vida, aquela pessoa vai ver que realmente eu tenho Deus na minha vida. Se eu digo que eu tenho Deus, eu tenho Jesus, e não procuro viver uma vida, aleluia, glória a Deus, oh Pai Santo e glorioso é o teu nome, oh Jesus. Se eu não procurar viver uma vida ali,
diante da palavra, para as pessoas vejam que Deus está na minha vida. Qual é o testemunho que eu vou dar? Qual é o testemunho que eu vou dar? Bom, vão dizer o quê? Ela disse que tem Deus, mas olha a vida dela. Porque o ser humano é dessa forma. O ser humano, minha amada irmã, é dessa forma. Mas se eu conheço a palavra do meu Jesus, tenho Deus na minha vida, tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu tenho que procurar viver uma palavra, a vida de acordo com a palavra de Deus. Por mais que às vezes é difícil, mas eu tenho que refrear e me posicionar diante da palavra. Amar. Amar, a palavra de olhar no livro de Mateus, quando estou lembrado do versículo, minha amada irmãs, o primeiro mandamento é amar Deus acima de todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, de todo o meu pensamento, de todas as minhas forças, amar Jesus Cristo, Salvador dos céus e da terra. O segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Esta palavra, quando eu comecei a ler a palavra, que tudo que eu aprendi, minhas amadas irmãs, tudo que eu aprendi na palavra, foi aqui. O Espírito Santo de Deus que me ensinou. Não foi homem, não. Foi Deus, o meu Jesus, o Espírito Santo, que abriu o meu entendimento e me ensinou a palavra. Foi Ele que me ensinou a palavra. E continua me ensinando. Porque sem Ele eu não sou nada. Nada eu sou sem Ele. Eu digo muito que numa palavra, se você tem, não é errado não, é certo. Se você tem várias graduações de estudo disso, daquilo, amém. Mas se não conhecer a palavra, se não conhecer isso aqui, é como se não tivesse nada. Nada. Porque o que a gente aprende aqui, nos estudos para a nossa aqui para viver na terra, vai só valer para a terra aqui, enquanto eu estiver na terra. Mas isso aqui não. A palavra não. A palavra vai me dar vida. A palavra vai me dar, vai me ensinar como eu tenho que viver na presença de Deus. Aleluia. A palavra, ela é cura. Ela é libertação, minhas amadas irmãs. Ela é a vida que um ser humano precisa para viver. Se chama a palavra. E quando eu amo Jesus, acima de todas as coisas, e o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Eu vejo que esse mandamento se resume em todos os mandamentos. Porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Mas eu tenho que viver uma vida diante de Deus, para que as pessoas me vejam e vejam que eu tenho Deus na minha vida. Porque com a palavra ninguém se brinca. Ninguém não brinca a palavra, não, minhas amadas irmãs. Então, amar, ter os fortes, que vem a força, vem de Deus. Vem do Senhor a nossa força, não vem de nós mesmos, não. Ter paciência, ter tranquilidade, pedir a Deus força para você suportar aquele que está muitas vezes dentro da sua casa. E através de você, através da sua vida com Deus, do seu dia a dia, aquela pessoa vai ver que realmente você é diferente. E ele vai dizer, ele ou ela vai dizer, realmente ela tem Deus. Mas se essa pessoa diz uma palavra e você diz 3, misericórdia. Qual é o testemunho que vamos dar para essa pessoa? Muitas vezes acontece de você querer responder, mas você tem que fechar a boca. E dizer, Jesus, segura aqui minha boca, segura minha língua. E Jesus segura. E você vai ficar calada no silêncio. Porque se a pessoa diz uma, você diz duas, a pessoa diz uma, onde é que vai parar essa situação? Aonde é que vai parar? Vira bagunça. E qual é o testemunho que você vai dar? Dizer, essa pessoa diz, tem Deus, como é que vive uma vida dessa? Você tem que viver de acordo com a palavra. Por mais que difícil que seja. E você, muitas vezes acontece algo dentro da nossa casa, de a pessoa estar falando coisa que não é certo, e você responder. Mas nós temos que se calar. Temos que se calar. Porque a gente só vence dessa forma. Botar nosso joelho no chão e orar. Dizer, Senhor, me dê força. Senhor, me ensina a viver
a manter essa situação. Chega na vida de fulano com tua providência. Aleluia. E Jesus chega. Porque Ele é Deus de providência. Ele é o Deus de multiplicação. Tudo Ele pode. Desde que você creia nele, confie nele, na santa palavra dele. Continua aqui falando para mim e para você, minhas amadas irmãs. Ora, Deus de paciência e consolação, concedam o mesmo sentimento para um com os outros, segundo Cristo Jesus, para que com seres uma boa, glorifique a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei vós uns aos outros, como também Cristo vos recebeu, para a glória de Deus. Então, temos que viver de acordo com a palavra, amar o próximo, mesmo que não seja nada, como diz, não seja parente nem aderente, mas temos que amar aquela pessoa, falar de Jesus para ela, dizer: Jesus te ama, Jesus quer salvar, Jesus quer libertar, porque do jeito que eu quero ser salva, eu quero que você seja salva. Eu não lhe conheço, não sei nem quem você é, mas o amor que tem dentro de mim, eu quero que você conheça, que você saiba quem é Deus na sua vida. Porque Deus quer lhe salvar, Deus quer libertar, Deus quer curar, Deus quer fazer tudo de bom na tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua família. E só quem pode fazer esses milagres se chama Jesus Cristo. É Ele que tem o poder na mão, aleluia, de fazer o que Ele quer na tua vida, dentro da tua casa, na tua família, na tua parentela, minhas amadas irmãs. Então a gente temos que viver de acordo com a palavra. Não existe nada. Não existe religião, não existe A, nem B, nem C. Existe só uma verdade. E a verdade está aqui, é a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Então eu tenho que ter Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na minha vida. Eu tenho que crer nesta palavra e viver de acordo com esta palavra. Eu não tenho que confiar nas pessoas, no que os antepassados falou, no que os antepassados viveu. Não, porque os antepassados muitos não conheceram a palavra. Hoje, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Pai, eu e você conhecemos um pouco da palavra. E aquilo que eu e você, Deus dá, o Espírito Santo abre o nosso entendimento para que a gente entenda, a gente tem que viver de acordo com a palavra. Aleluia, com a palavra. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncidação por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas ao Pai, para que o gentil glorifique a Deus, pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei, entre os gentios cantarei ao teu nome. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que o nome do Senhor venha a ser louvado na tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua família. Para que Deus, Ele é Deus, venha fazer o que você tanto pede, tanto que você precisa. É amar, é aquele que é forte, segurar, suportar os fracos. Para que o amor de Deus, o amor do Espírito Santo fique dentro da sua casa, dentro do seu coração, na sua vida, minhas amadas irmãs. Que esta palavra, que ela é viva, minhas amadas irmãs. A palavra de Deus, ela é viva, porque o Deus, o dono dela é vivo. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, Deus, Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Ninguém engana Deus, porque Ele está acima de tudo e de todos. E Ele sabe tudo o que há na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Antes que a palavra venha a ser pronunciada na minha boca, Ele já sabe o que vai sair da minha boca. Então eu tenho que, antes de falar, tenho que pensar. Muitas vezes pedir até perdão, Senhor, me perdoe. Porque muitas vezes nós somos falhos, mas temos que pedir perdão todos os dias a Deus. Porque não existe ninguém perfeito, não existe ninguém verdadeiramente forte, que a nossa força vem do Senhor. Só Ele pode nos fortalecer, só Ele pode nos dar o que a gente precisa para todos os dias da nossa vida estar diante da presença dEle. Porque o que importa na nossa vida, minhas amadas irmãs, é estar na presença. É estar na presença do Senhor Jesus Cristo. E tudo vem a ser para o nome dEle ser glorificado, para o nome dEle ser exaltado na minha casa, na tua vida, na tua família e na tua parentela. Para que veja que Deus está com você. Em nome de Jesus.
Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração e bote ela em prática. Leia a palavra. Fale de Jesus. Jesus veio salvar, libertar, curar. Ele é o Deus vivo, todo-poderoso dos céus e da terra. Porque só Ele é poderoso para fazer. Na minha, na tua vida e na tua família. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus te abençoe. Que Deus te cubra de bênção, de força, de tranquilidade, paciência, sabedoria, entendimento da palavra esteja sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.